Boa noite, figura. Boa noite, pastor. Tudo bem? Tranquilo. Só eu por enquanto ou tem mais alguém aí? A Nícia apareceu, depois saiu, agora voltou de novo. Ah, tá. Eu comuniquei o pastor Presto já, tá chegando, não vai dar pra mim fazer a prova não, tá? Porque minha esposa tá pro hospital com a minha filha, ela não passou bem hoje, aí eu tô tomando conta do boyzinho aqui, aí tá... Ei, Não tem condição de fazer a prova. tranquilo. Só falou com ele, tá resolvido. A gente faz, eu falei com ele que semana que vem, ou qualquer dia que ele quiser, eu faço a prova de novo, mas... Tá resolvido. Beleza. Eu já comi. Maravilha. Temos aí 3 alunos, por enquanto. É 4. É 4, hoje tem um aluno a mais aqui, ó. Ah, tá. E aí, como é que foi o final de semana dessa turma aí? Quem quer falar alguma coisa aí? As bênçãos? Foi bênção, pastor. Teve um congresso de mulheres na minha igreja e foi uma bênção. Olha só. Essa turma não para, não, né? É ativa, Para, ativa. não. Não pode parar de anunciar o evangelho, né? Vamos batalhando até chegar no céu. Amém. Quem mais? Tem alguma bênção aí? Contar aí. Não sei o quê. Quem mais tem alguma bênção para contar aí? Diga, irmã. Eu fiz o curso de aconselhamento cristão. Como que aquele curso é uma bênção, né? Você teve numa das turmas da gente? Estudei um ano, aconselhamento cristão. Qual foi o ano? Porque teve várias turmas. Eu não lembro qual o ano que eu fui. Foi uma turma de East Boston. Greg, Deve ser Marcos, Rony. 2015, 2016. Isso. É. Nossa, aquele curso é muito bom, pastor. Claro, é. Nossa, excelente. Tem ajudado, assim, tem sido bênção para mim, primeiro, né? Depois para ajudar as pessoas, tem sido bênção. Isso. Essa é a ideia. Muito bom. A pessoa se ajuda e pode ajudar os outros. Isso. Muito bom. E o bom daquele curso, né, pastor, é um ano. Mas foram umas aulas muito, muito, muito boas mesmo, porque ali, sim, teve vários termos, tanto para a gente ajudar com criança, igual eu trabalho com criança, adolescente, eu sou professora dos adolescentes na minha igreja, para casais,
de pai para filho, em todas as áreas. Uhum. Curso muito bom. Nossa, eu gostei demais. Até hoje, assim, eu pego as apostilas aqui, leio, falo, gente, que curso bom, tá? É Eu sempre verdade. recomendo as Claro, pessoas que deveriam fazer. foram várias turmas, acho que tivemos acho que umas 10 turmas aquele curso, cada ano teve desde muito tempo, teve muitas turmas ele. Nossa, passou aquele curso muito. Se as pessoas, tipo assim, colocar em prática o que eles aprenderam, né? Se nós colocarmos, né? É muito bom. Coisas assim que eu comento com as meninas, né? Tudo aquilo que eu aprendi. Aí tem uns, nossa, eu não sabia e tal. Aham. Às vezes uma coisa tão simples É. que pode mudar, né? Uhum. A história de alguém. Bom, gente, estamos hoje para esse último encontro sobre métodos de estudo bíblico e uma aplicação aí de uma avaliação, né, um teste, uma prova. Pastor Prestes tem para vocês. Esse método para mim é novo. Estamos começando a nossa aula, Academia Bereia. Pastor Luiz Prestes, nosso reitor-presidente, e deixando aqui para todos que já estão na classe e aqueles que vão ouvir o vídeo, a abertura da nossa aula hoje é uma revisão. Essa revisão, ela apenas para mostrar que a gente deu uma corrida em todo o material. Alguns alunos não puderam estar presentes em todas as aulas, e os que tiveram puderam interagir, puderam estar ali mais tal. E os vídeos ficaram à disposição daqueles que podem depois ter acesso a eles em qualquer tempo. Mas hoje a nossa aula está basicamente nos vídeos, e revisão é olhar por cima, é dar uma olhada por todo o material que a gente viu durante essas 4 semanas. Próxima semana, eu estou indo aí para a turma do médio, aplicar uma matéria, parece que História da Igreja, e o Preste deve estar vindo para o grupo do bacharel em Teologia. Bom demais estudar. Métodos de estudo bíblico é uma matéria muito importante para você revisar aquele material que eu dei, aquela apostila que eu dei, tem um conteúdo bem melhor do que a primeira que foi dada. Eu pedi permissão ao pastor Prestes para mandar aquele segundo material, e ele vai ser melhor para vocês. Ele tem um conteúdo de quase 44 páginas, que enriquece o seu conhecimento na área do estudo bíblico. E vale salientar que a gente viu um método de estudo bíblico menos exigente possível. A gente está falando de uma coisa mais simples, quando existe também o método de estudo bíblico avançado, que é uma forma mais intensa do trabalho, da pesquisa na questão dos estudos da Bíblia. E hoje, como vocês já viram nas últimas aulas, os slides estarão à disposição também aqui nos vídeos, né? Eu vou dar uma revisada sobre os métodos de estudo bíblico. Nós vimos esses assuntos aqui. Todos estão vendo os slides, só para eu saber que eu estou certeza? Tá, o slide está aparecendo aí? Ok. Então, o método de estudo bíblico, nós falamos sobre a metodologia, a observação em 2 partes, falamos sobre a interpretação em 2 partes e falamos sobre a aplicação em 2 partes. Utilizando a informática, nós não falamos nisso, mas está lá em nosso material de vídeos aí. E, por último, também falamos sobre as ferramentas necessárias, né, basicamente necessárias para a preparação dos estudos bíblicos e os métodos de estudo bíblico propriamente ditos, aqueles métodos que nós ensinamos ali. Não são todos, é verdade, mas alguns mais importantes foram apresentados. Gente, a importância disso é para que você possa desenvolver melhor os estudos da Bíblia. Você possa pegar a palavra de Deus, né, e poder manuseá-la
com mais facilidade, né? Quando você consegue fazer isso, você está tendo oportunidade de alcançar alguns objetivos, como, por exemplo, poder elaborar um estudo da Palavra de Deus, poder ter cuidado com outros estudos que você estuda, observa, você vai ter um olhar melhor sobre um estudo, uma pesquisa bíblica, você vai ter mais facilidade de identificar o que é um estudo biográfico, um estudo tópico, um estudo indutivo, um estudo temático. Então, esses são algumas das coisas boas que você alcança nesse propósito do estudo bíblico. É bom lembrar também que falamos sobre as ferramentas que você precisa, alguns materiais que você precisa, né? Você precisa tomar alguns cuidados para fazer um bom estudo bíblico, como, por exemplo, um local adequado, você precisa providenciar um local onde haja um maior rendimento para o seu estudo bíblico, né? Você precisa de materiais como comentários, né? Comentário bíblico é muito importante para o seu trabalho de pesquisa. Você precisa de dicionários, dicionário bíblico, tira a mão do bolso aí, tira esse escorpião do bolso e paga aí, compra um dicionário bíblico bom e bota na sua estante, ele vai servir para o resto da vida, né? Você vai ter também necessidade de dicionário em português, você precisa de concordância bíblica, de chave bíblica, além de mapas, o Atlas, lembra que eu falei da importância do Atlas para localizar a questão geográfica onde aconteceu aquele fato, aquela história, né? Você precisa de enciclopédias, algumas são bem mais caras, é verdade que pesam um pouco, mas se não puder comprar, vai comprando alguns dicionários, alguns comentários que já ajuda muito, né? Você precisa de livro com relação ao contexto, né, cultural, bíblico. Isso vai ajudar muito quando você estiver fazendo o seu estudo bíblico. Além de Bíblias, né? Tenha mais de uma Bíblia. Não use apenas uma Bíblia simples. Você, como estudante da Bíblia, use uma Bíblia de estudo, uma Bíblia que dê para você melhor informação, notas de rodapé, mas não use só uma Bíblia. Use várias, use 3, 4 Bíblias, faça uma pesquisa mais exaustiva quando você estiver fazendo o seu estudo bíblico. Além do material online que existe aí, uma disponibilidade de material online muito grande, né? E material como manual de temas bíblicos vai ajudar muito a você na questão da elaboração dos estudos, principalmente estudo temático, né? E você vai encontrar necessidade de colocar isso em algum lugar. Então, tenha sempre um caderno, e esse caderno aí, ó, anota suas observações, suas anotações, e você vai ter, com certeza, um material para guardar para o resto da vida. Aí, quando você precisar, você vai lá, pega aqueles rascunhos. Hoje tem o computador, você joga essas notas no computador ou no celular, né, nos seus notes lá no celular, vai anotando tudo ali, salva, porque é uma riqueza material salvo, né? E hoje tem a tal da nuvem aí, que você pode colocar para lá e aquilo fica ali para o resto da vida. Amém por isso. Falamos sobre as regras de estudo da Bíblia, aqueles 13 pontos, bem rápido, que a gente está só revisando hoje aqui, né? Se alguém tiver alguma pergunta, é só levantar a mão aí que a gente dá uma parada e fala com você, né? Falamos sobre a regra do autor. Toda vez que eu vou estudar a Bíblia, eu tenho que ver quem é o autor da Bíblia. É o nosso Deus, né? Nosso guia maior, o Espírito Santo, que ele é quem dá luz para a compreensão da palavra de Deus. Falamos sobre a regra da leitura sistemática. Leia a Bíblia de forma sistemática. O que significa isso? Livro por livro, do começo ao fim,
Procure ser sistemático com isso, mesmo que pareça exaustivo, que pareça algumas histórias que não tenham relevância, mas é porque a Bíblia se completa. A Bíblia precisa dessa linha cronológica para você entender ela. E aí, quando você for ler de novo, segunda vez, terceira vez, ou quando você ouvir alguma coisa, você diz, eu já li isso na Bíblia. E aí você vai tendo uma memória, né? Guardando nesse arquivo aí, nesse drive da sua memória, a importância de uma leitura sistemática. Não esqueça outra regra, que é a da oração. Todo bom estudo, toda boa mensagem, toda unção que vem de Deus para a ministração da palavra depende da oração. Nunca negligencie a oração. Por mais que você disse, poxa, mas eu já sei esse sermão, eu já tenho ele aqui preparado, eu vou pregar isso aqui hoje. Nunca esqueça essa regra. É Deus quem dá a unção para você, é Deus quem dá a luz para você. Às vezes pode dar um branco lá na hora que você estiver pregando, você fica lá sem Deus, Deus bota você lá no canto, tipo assim, você está brilhando aí demais, mas quando você ora a Deus, você recebe graça e a palavra flui na congregação. Você precisa também da regra do mestre, que é entender que quem dá a palavra é o mestre, o Espírito Santo, Jesus quem dá para você, né? Essa palavra, essa iluminação. Lembre-se da regra da obediência. Que adianta falar uma coisa que não vive? Que adianta falar uma coisa que não pratica? Então, a regra da obediência é fundamental. Não esqueça também da regra da fé, confiar na palavra. Se a palavra diz que é. Se a palavra diz que o peixe engoliu Jonas, e acabou o papo. Quero saber se engoliu o tamanho. Engoliu e acabou, né? Então, essas histórias bíblicas, que às vezes parece absurdo, e um milagre é um absurdo para uma mente material, para uma mente do crente carnal, de uma pessoa carnal, mas para o homem de fé é glória a Deus, é exaltação ao Senhor. Isso é o que a gente prega. Então, creia no que você prega, a regra da fé. Lembre-se também da regra do crescimento espiritual. Nós estudamos a Bíblia para crescer. Então, toda vez que eu estou estudando a Bíblia, preparando o estudo da Bíblia, é porque eu quero crescer espiritualmente. Lembre-se também da regra dos meus auxiliares, livros, apontamentos individuais e conhecimento intelectual. Está lá no nosso vídeo, lá atrás. Lembre-se da regra do bom senso e da razão, ou da razão. Aquilo que não é, não é. Não adianta você querer achar chifre em cabeça de cavalo. Gente boa, presta atenção. Às vezes quer arrancar coisa do texto que não tem, não tem. Então, fala o que a Bíblia diz que fala. E se você não está entendendo, respeita o texto. Isso é a regra do bom senso e da razão. A coisa que eu estou limitado, que Deus não vai me dar a revelação daquilo, não vai me dar a iluminação daquilo, eu não posso ultrapassar aquilo que Deus não me deu conhecimento, né? Tem muita gente aí falando abobrinha, querendo falar bonito nos púlpitos, e a gente olha que é só enrolação, enchimento de linguiça, né? Fala coisa com coisa, e a gente fica pensando, poxa, que enrolação. A regra do texto, né? Quando eu tenho a regra do texto, o texto diz isso. Então, a regra do texto nunca pode se isentar do contexto. Por quê? Texto sem contexto, a gente já usa essa expressão, vira um pretexto. Então, usa a regra do texto com muito cuidado. Qual a aplicação dele, quanto ao seu estilo, quanto à sua mensagem. Então, o texto está claro muitas vezes. Às vezes, você já olha para um texto assim, você já vê o que ele está falando. A gente usou um texto lá de Zaqueu 19, e você, lá na história de Zaqueu, você viu de cara uma mensagem evangelística. Tem texto que já fala aquilo ali, né? A regra do contexto. O contexto é muito importante. Ele pode ser imediato,
ele pode ser próximo, ele pode ser lá atrás, ele pode ser um livro inteiro, ele pode ser uma história lá atrás, né? Então, não esqueça o contexto. Muito importante lembrar isso aí. A regra da revelação cumulativa. Revelação cumulativa é o acervo de referências bíblicas, né? Tratando de um determinado assunto. Você vai encontrar que a Bíblia, por si própria, já vai lhe ajudar nisso aqui. Nas rodas de rodapé da Bíblia, as referências, né? Que você pode pegar essas referências bíblicas e completar um estudo, completar uma meditação. Então, essa revelação cumulativa tem um acervo enorme, baseado em referências bíblicas. Alguém já ajudou a gente fazendo isso. Então, o que é que eu preciso fazer? Saber usar essa ferramenta. Além do que, a última regra, que é a chamada regra do tema central. Aí, gente boa, você não pode, mas não pode mesmo fugir dessa regra. Quem é a regra do tema central? É Cristo Jesus. Qualquer coisa que fere, que tira, que descentraliza a Trindade, essa regra tem que ter cuidado, porque o centro da Bíblia é Cristo. O principal objetivo da Bíblia é a voz de Deus para a humanidade. Então, essa é a regra do tema central, né? Então, dentro dessas questões, alguma observação até aí? Tranquilo, né? Então, vamos em frente aqui. Olha, revisão é isso. Vamos aqui ver o que é que a gente viu mais nessa terceira parte. Nós falamos sobre etapas a serem observadas no estudo bíblico. Nós falamos sobre a observação, a interpretação e a aplicação. E nós gastamos um bom tempo trabalhando sobre a observação, interpretação e a aplicação. Por quê? A observação é o que diz o texto, o que é que eu estou vendo no texto. A interpretação, por si próprio, já está dizendo. O que é que o texto está dizendo? O que é que ele significa, né? E a aplicação também, ou seja, como é que isso se aplica a nós? Como é que isso funciona na nossa vida? Como é que isso vai ser prático para mim e para você? Então, toda vez que eu vou fazer, ou que eu fizer, pensar em preparar um estudo bíblico, eu penso nessas três coisas: observação, interpretação e aplicação, né? Na observação, tem 6 perguntas, que a gente trabalhou nelas várias vezes. Quem, o que, onde, quando, por quê e como. 6 perguntas que, olha, você não pode esquecer. Anota ela em algum lugar. Quando você sentar para ler a Bíblia, você lê assim um texto, você diz: o quem, o que, onde, quando, por quê e como. Você vai ter um monte de respostas. Você vai no contexto, você vai na pesquisa, você vai no comentário, você vai no dicionário, você vai nas outras, aquelas ferramentas que a gente falou, você vai ter muito argumento para trazer resposta para essas 6 perguntas. Isso é a observação, né? Então, nós encontramos também, dentro dessas perguntas, né? A segunda coisa é a interpretação. E para a interpretação, nós usamos as regras da hermenêutica. Sabe por que muitas vezes nós não fazemos uma boa interpretação da Bíblia, ou dos textos da Bíblia? Porque nós também não temos nenhuma noção, nós que eu digo a maioria dos crentes mais leigos, nenhuma noção de regras de hermenêutica. E aí, quando a gente fala para essas pessoas, ou mostra que é importante que haja cuidado com essas regras da hermenêutica, eu vou falar elas lá na frente e vou dar vários exemplos sobre elas lá na frente. Aí vem a terceira coisa, que é a aplicação. Como é que isso funciona na minha vida? Como é que esse estudo bíblico vai ser primeiro trabalhado em mim, para depois eu falar para as outras pessoas? Tem muita gente que já pega a Bíblia, olha para o texto assim e diz: essa mensagem aqui vai ser boa, viu? A igreja aqui vai ser cajada, né?
E olha, irmão, às vezes é você quem está precisando primeiro. Passa por você, deixa Deus filtrar a palavra nos seus ouvidos para descer no seu coração. Aí, ó, vai funcionar na vida do outro também, né? Mas essa é a forma de fazer a aplicação. Tem vários passos que vocês viram também. Depois, nós falamos sobre um pouquinho detalhado sobre a observação e os cuidados, o processo. Escolhemos um texto de Lucas, né? Capítulo 19, verso de 1 a 10, a história de Zaqueu, aquele publicano que subiu numa árvore, e ele era, por que ele subiu na árvore? Porque ele era de pequena estatura, e por ser pequeno, ele achou talvez um método melhor de ver Jesus subindo em uma árvore. E aí já falamos daquela história, falamos sobre as 6 perguntas sobre a história do Zaqueu. Quem, por quê, onde, quando, quem, o que, onde, quando, por quê e como. Nessas 6 perguntas, nós trabalhamos aquele texto e deixamos uma ideia de quanta coisa poderíamos tirar mais ainda daquele texto, né? E aí foi assim, falamos sobre a importância de pegar o texto e criar um tema, né? Um tema. Tem várias sugestões de temas ali naquele texto aqui. Está aqui uma relação aqui. Falamos sobre o propósito, né? Quando o autor escreveu o texto, ele tinha um propósito. Eu creio que a história de Zaqueu, o propósito é evangelístico. É Jesus deixar a mensagem que salva, não é? Nós encontramos também as divisões. Colocamos aqui, ó, um exemplo de divisão do texto, né? E aí terminamos essa parte, né? Falando sobre esse processo. Porém, quando chegamos na interpretação da Bíblia, nós falamos sobre as regras da hermenêutica. As regras foram dadas para vocês em formas de linguagem chamada morfologia, que é a forma linguística de interpretar palavras, né, que não tem muitas vezes um significado no nosso português. Ela é uma palavras bíblicas, palavras mais adequadas a texto bíblico. Por exemplo, nós temos os símbolos, né, que nem todos os símbolos do contexto normal, natural, são iguais aos da Bíblia, né? Então, os símbolos da Bíblia eles representam coisas que são propriamente referentes à Bíblia. Por exemplo, o leão representa a majestade, o cavalo representa a força, a serpente representa astúcia e outras qualificações mais. Falamos sobre visões. Quantos casos na Bíblia? Importante cuidar bem de interpretar as visões. Falamos sobre os sonhos, né? 2 casos bem interessantes, o sonho de José e o sonho do rei Nabucodonosor, lá na frente. Foram coisas bem interessantes que trouxeram revelações para aquela época. Falamos sobre nomes, né? O nome significa, muito importante quando você está fazendo um estudo bíblico, que você está falando do profeta fulano de tal, e o nome dele significa tal. Isso dá um charme, dá um toque especial à sua mensagem, mostra que você pesquisou, que você teve um cuidado de colocar detalhes na sua mensagem, né? Falamos sobre números, também muito importante. Eu dei uma aula de Antigo Testamento uns dias atrás. Irmãos, eu falei pelo menos umas 20 vezes o número 40 no estudo do Velho Testamento. Quantas vezes? Interessante que esse número se repete tantas vezes, né? Mas outros números, número 1, 2, 3, todos esses números de 1 a 10 são bem repetitivos na Bíblia, o 12, o 40 e etc. Cores. Eu, quando novo convertido, já imaginava que as cores faziam sentido na Bíblia, e elas fazem, né? Lá no tabernáculo, principalmente quem estuda o tabernáculo, vai ver que as cortinas do tabernáculo tinham cores simbolizando alguma coisa. Pesquisa isso aí, quanta riqueza você vai conseguir. Você tem aqui também os tipos, né? Tipos e antitipos. Tá aqui alguns exemplos. Além de que enigmas, parábolas, metáforas, sinédoque,
a metonímia, temos a prosopopeia, ironia, hipérbole, fábula, exemplo aqui de fábulas, né? Temos alegorias, símile, tudo são figuras de linguagens, né? A morfologia traz para a gente. Agora, dentro da figura de linguagem, ainda existe outra sequência. Aqui estamos começando uma segunda sequência, que é a símile, a antítese, temos apóstrofe, temos a clímax, a interrogação, provérbios, acróstico, paradoxo, profecia, né? Milagres. Os milagres são tão extraordinários na Bíblia, enriquece uma mensagem assim. Toda vez que você dá um estudo bíblico, ou você prega uma palavra de Deus, e você faz a aplicação de um milagre, de um acontecimento, isso dá um enriquecimento, porque você engrandece Deus dentro da sua mensagem quando coloca um milagre nessa história, um acontecimento nessa história, né? E aí temos algumas palavras meio complicadas, nomes difíceis, como personificação, zoomorfismo, antropopatismo, antropomorfismo, né? E eufemismo. Umas palavras que parecem nome de remédio, né? Mas é o nome de bicho, sei lá o quê. Mas é isso mesmo. E essas palavras estão lá para todos nós aprendermos essas ferramentas e usá-las na confecção do nosso estudo bíblico. Aí, daí partimos para uma outra parte do nosso estudo, né? Que é a questão alguns detalhes que não deu para ver na nossa apostila, que tinha muito conteúdo, mas eu só revisando aquele material que eu dei, tinha lá também sobre gênero literário, né? Falamos sobre isso aí, falamos sobre a segunda parte da questão da interpretação, né? E, para isso, você precisa de 4 observações importantes: o tempo, idioma, cultura e geografia. Falamos um pouco sobre isso, né? Localizar o texto no tempo, localizar o texto na questão linguística, foi escrito em hebraico, foi escrito no grego, né? A cultura, em que contexto esse texto se aplica para que o seu estudo bíblico seja mais enriquecido, e a geografia. Aí vem aquela questão do Atlas, muito importante de você ter um Atlas. Lembra da história da mulher samaritana que eu falei? De Jesus passando ali no meio, né? Podia ter passado pelos arredores, porque eles não se comunicavam, os judeus e samaritanos tinham um probleminha ali, como alguns crentes dentro das igrejas têm, era assim, judeu e samaritano, né? Mas Jesus disse, não, eu vou encarar esse negócio, vou passar pelo meio. E aí, quando você vê pela geografia, ele economizou tempo, economizou, né, bastante energia, porque tinha que caminhar mais horas. Isso é uma questão importante sobre a geografia. Mas, se há alguma pergunta até aí, manda bem agora, né, porque eu vou para a última parte aqui, que é os métodos de estudo bíblico, e a gente pensar na nossa aplicaçãozinha dessa prova, que tem gente tremendo aí, que eu não sei por que uma provazinha dessa. Ai, ai. Tranquilo? Então vamos em frente aqui. Bom, aqui temos os métodos de estudo bíblico. Nós falamos sobre eles, falamos sobre a importância, né? Porque hoje é um ensino muito fraco, pessoas que estão aí. Hoje eu conversei com um rapaz aqui na área da Grande Boston, ele ligou para mim, por acaso, assim, procurando uma igreja. Ele está chegando do Brasil agora, e ele procurando uma igreja aqui na região. Ele mora aqui perto, aqui na região onde eu moro, embora que a igreja que eu pastoreio está a 45 minutos daqui, de onde eu moro. Aí ele perguntou, pastor, onde é a sua igreja e tal? Porque, olha, eu procurei algumas igrejas aqui, o ensino aqui, pastor, eu venho do Brasil, sou uma igreja que prega, que ensina a palavra, mas, olha, algumas igrejas que eu visitei aqui, estou visitando para ver se encontro uma igreja, tá difícil, pastor. É só pula-pula, movimento, profecia, cai-cai, que é isso?
é assim mesmo? Eu disse, olha, irmão, eu não sei não, que eu não estou nas outras igrejas não, eu estou lá em Rockland, eu não tenho nada a ver com as outras, tenho nada a ver com eles. Mas, no dia que você quiser nos visitar, é só 45 minutos de carro daí que você está para cá. Se topar, vem para cá, andar um pouquinho com a gente. Então, o que eu quero dizer com isso? Está sério mesmo. A gente tem que ter cuidado. Tem gente comendo gato por lebre, come qualquer estudo, qualquer mensagem, oh, glória, e aquilo parece que... E não é verdade, às vezes é heresia pura. Cuidado para a gente ter cuidado em zelar pela palavra de Deus. Zela pelas escrituras. Você é um estudante da Bíblia e precisa honrar esse título, esse seminarista que você é, tendo cuidado quando fala. Se você não souber, não fale. Não dê resposta precipitada. Ah, fulano, você sabe sobre isso? Olha, irmão, eu não sei. Eu posso estudar, pesquisar para você e te dou a resposta. Humilde. Agora, não, irmão, esse é assim, tal. Aí vai tentar explicar o que não tem explicação. Às vezes não tem, né? E sai fora porque às vezes não dá certo. Mas, dentro desses métodos de estudo bíblico, é importante que haja um esforço para chegar a conclusões, né? A pessoa que quer tirar proveito de um bom estudo bíblico, se esforce para isso, né? Tenha perseverança, gaste horas, não é 5 minutos que nasce uma mensagem, não, gente boa. Demora. Às vezes eu passo 3, 4 dias para trazer uma mensagem num culto de domingo, às vezes meses, deixo ali de molho para ir aperfeiçoando, para ver se Deus me dá mais luz sobre aquilo. E assim a mensagem de Deus, né? E dependa totalmente do Espírito Santo, dependa dele, porque se você é pregador, porque nem todos são chamados para pregar, presta atenção aí também, né? Tem gente que vai aprender, vai estudar a Bíblia, vai enriquecer, vai crescer, mas não é pregador, então não precisa você ser pregador só porque você está estudando a Bíblia. Não, deixa que Deus fala com você, se isso vai em frente ou não, não vai se precipitar, não. Seja você mesmo no seu lugar que Deus lhe chamou. Cada um fique na vocação que foi chamado, né? Então, os métodos que nós temos visto é o sintético, analítico, teológico. O teológico a gente nem viu. O histórico, o biográfico, o tópico, e também não vimos o devocional, né? Mas, no principal, para todos esses métodos, tem o indutivo. Indutivo é o método mais exigente. É aquele método científico que cava, que busca a informação. Depois que você realmente entende o que é um método indutivo, com aqueles passos que estão na nossa apostila e que estão nas aulas gravadas, aí você vai ter, gente boa, mais facilidade de criar os outros estudos. Lembre-se que os outros estudos, os outros temas dos métodos de estudo bíblicos vão nascer baseado na sua maturidade do método indutivo. Existe o método que é o indutivo e o dedutivo, que é aquele que você olha superficialmente, dá uma olhada assim, já tira uma conclusão, já anota uns negócios ali, pronto. Mas o indutivo não, o indutivo é cavar o poço, é procurar água mais fundo, é onde é que está essa mina, e aí você ter essa riqueza, né? Isso é o indutivo. Dentro disso, tem muita informação que eu deixei para vocês aí. Falamos sobre o método sintético. Quando você já tem o indutivo como base, você tem o método sintético que vai virar moleza. O método sintético é uma síntese. É você saber olhar um texto que, por si próprio, às vezes já traz uma mensagem. Você pegar um Salmo 23, gente, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pela vereda da justiça, por amor do seu nome. Ainda que anda... Você olha pelo texto, você já tem assim, ó, uma síntese. Síntese. Maravilha. Tem texto que por si só é fácil de ministrar. Começa com isso, começa com um texto simples, com um texto claro. Salmo 46, Salmo 121, né? Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro?
meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não tosquenejará. É certo que não tosquenejará e nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, a tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal, ele guardará a tua alma, o Senhor guardará a tua entrada, a tua saída, desde agora e para sempre. Irmão, só esse Salmo 121, você aplicar ele, já é um estudo, já é uma meditação simples. Preste atenção nesses detalhes, que você não precisa pregar aquela, irmão, isso aqui no grego diz isso aqui no hebraico diz isso. Não, não vai nessa não, vai devagar, pisa no freio aí, vai na marcha lenta, até que você pegue ritmo, mas depois você solta aí, pega a rota, vai dar certo, né? Isso é o método sintético. O método biográfico, nós damos uma dica para vocês também. É uma biografia de um personagem bíblico, né? Você já pensou a história de Ruth, a história Ruth e Noemi? Que coisa tremenda ali. Você pesquisar aquelas duas servas de Deus. Samuel tem uma biografia que dá para você fazer um estudo, contar essa história da Bíblia, numa reflexão, num pequeno grupo. Falar sobre Esdras, numa reunião de líderes, né? Irmãos, são vários personagens bíblicos, sem falar os grandes, Moisés, Abraão, essas feras da fé, que a gente chega nem perto, é gente para a gente dizer assim, uau, que turma boa, né? Isso é um método biográfico, uma biografia, né? Você vai encontrar também na nossa apostila o método histórico, dentro daquela proposta que a gente falou sucintamente. O método histórico é, por si próprio, está dizendo, muito importante, o contexto, onde o texto está sendo visto. O método histórico vai te levar à busca do tempo, do lugar, né, da geografia daquela história. Né? Então, por exemplo, o caso da rainha Esther aconteceu num contexto histórico do exílio, né? E outra, bom lembrar também que ali era um governo pagão, né? Era um governo que não era de Deus. E, milagrosamente, Deus usou a rainha Esther para livrar os judeus de uma sentença de morte dada por um ímpio lá, e Deus foi gracioso e salvou o seu povo das mãos daquele ímpio Amã, né? Aí o método histórico vai te levar ao contexto da época, a data do livro, a situação do que estava acontecendo e também da geografia, né? Você vai encontrar que império governava naquela época, né? Tudo isso, o contexto histórico, o método histórico vai trazer para você. E não se esqueça que no método histórico, observação, aplicação e interpretação também faz parte desse método aqui, né? Aí você encontra o método temático, né? O método temático é muito bom trabalhar com método temático, é onde você cria um tema e você pensa assim, eu queria falar sobre salvação, queria falar sobre graça, queria falar sobre perdão, queria falar sobre amor, queria falar sobre misericórdia. Escolhe o tema. O tema pode ser uma palavra e pode ser uma frase, pode ser uma conjunção de uma palavra ou duas, de mais de uma palavra, né? Então, escolha e pensa no que você quer, né? Como, por exemplo, se você for falar de fé, você pode falar o tema sobre fé, mas tem muito tipo de coisa que você pode seguir. Você pode ser fé salvadora, fé comum, fé pequena, fé grande, fé vencedora, fé crescendo, tudo é tema. Aí você, por exemplo, você pode encontrar um monte de textos da Bíblia para desenvolver. Escolhe o tema e depois escolhe o texto, tá bom? Isso é o método temático. Claro que o método temático vai pelo tema. Primeira coisa, escolhe o tema. E aí você vai, né? Segundo aqui, ó, terceiro, quarto,
As referências é muito importante, as anotações são muito importantes, extrair o pensamento principal de cada referência, método temático traz para você a formação de um esboço, precisa ter um esboçozinho, o que é que você quer, a linha, começo, meio e fim. Se vocês já estudaram homilética, que eu não sei, a homilética tem necessidade da introdução, do conteúdo e da conclusão. Isso é um estudo bíblico, vai quase pelo mesmo caminho, né? Quase pelo mesmo caminho. Alguma pergunta? Dúvidas? Ninguém, todo mundo caladinho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 pessoas em nossa classe aqui. Então, vamos lá? Vamos ver o que é que a gente vai... como é que faz? Bota a prova aí para vocês, aí vocês começam a trabalhar, né? O pastor Prestes disse que pode fazer a consulta, né? Vocês estão chique demais hoje. Ainda bem que não foi eu que elaborei essa prova, senão tinha gente chorando aí hoje, viu? Mas essa que ele passou, gente, e com consulta, ninguém vai ficar... Vai dar 5 minutos e responde essa prova. É isso? Então, eu mando aqui pelo nosso slide ou alguém precisa que mande pelo celular? Lá no grupo. Eu nem sei se o Prestes já mandou lá no grupo. Deixa eu olhar lá. Não, mandou ainda não. Mas parece que ele pode mandar lá pelo grupo também, ou eu mando também para vocês. Então, vamos lá? A pastora Cristiane Leal não está aí hoje. Quem mais está faltando aí? Está faltando alguns aí hoje. Depois você resolve esse babado com o pastor. Eu estou aqui! Eita! Estou vendo aqui mas o nome estava aqui. Está embaixo, é porque eu não tenho todos na vista aqui. Maravilha! Deixa eu ver como é que fica isso aqui. Eu estou só pegando papel. Eita! Olha aí, todo mundo de janelinha. Lá vai, gente. Onde é que estás? Ok. Não há outro além de ti. Não há. Olha aí. Fácil demais, né? Todo mundo está vendo? Todo mundo viu? Eu vou deixar lá, vocês vão anotar só essa resposta, é isso? Você não precisa fazer tudo de novo. Aí depois, manda para a gente. Vou voltar lá, porque eu só estou com a tela aqui para não... Ok. Vamos aqui de novo. Fácil demais. Chegou aí? Tá valendo nossa prova.
Pastor Marconi, Eu. não está dando para me inscrever aqui na minha prova. Como assim? Eu clico em cima, não tem como eu escrever as palavras. Você escreve a parte, não? Não é Escreve. aonde? É? Não é na prova, então, não? Não, você pode escrever no papel a parte e só essas respostas. E mandar para o senhor? Manda, tira uma foto e manda essa resposta pela ordem das. Fica mais fácil ainda. Oh, entendi. Ok. Ô, pastor Marconi, boa noite, a paz do Senhor. Noite. O pastor Luiz parece que falou que seriam 7 questões, é isso? É isso que eu tenho aqui, ó. 7 questões, porque ele está contando assim, ó. A, B, C, D, 4. Dê uma definição 5 e defina, Seis, em poucas sete. palavras, antropologia, 6, 7. Isso é moleza demais, gente. Então, eu já terminei. Eu posso enviar a foto, vai ser individual, igual a gente enviava para o pastor Luiz? Isso. Então, tá, eu vou estar enviando para o telefone do senhor, então, tá bom? Isso. Aí Obrigada. bota o seu nome, porque eu não tenho o número de vocês salvo no meu celular, não, só no grupo. Tá bom, então. Vou estar enviando. Obrigada. Deus abençoe. Você é a Gláucia? Eu sou a Gláucia. Deixa eu botar aqui a Pastor lista. Marconi, Oi. é só esse que está aí na frente e acabou. Somente, gente boa. É só isso para a gente já ir dormir, já, já. Tá bom, então. Beleza. Então já vou enviar aí. Faz no papel, tira uma foto direitinho, manda para cá que está resolvido. É só a resposta, nem precisa das perguntas não, de novo. Se quiser botar as perguntas também, fica organizadozinho. Aham. Pastor, só mandar para o senhor agora? Somente. Tá, então tá, terminei. Beleza. Não vai ter aula mais não, né? Tchau. Por aqui terminando. Deus abençoe. Bom Com conhecê-la, Deus. viu? Amanhã... Você é a Cristiane Leal. Cristiano Leal. Então, só quem vai saindo, por favor, me deixa o nome para eu botar presente aqui. Tá, com Deus. Tchau. Amém. Pastor Marconi, Deus abençoe. Segura. Obrigado. Vamos Vou mandar chegar pro aí senhor nesse, aí, tá bom? vamos chegar nesse canérico aí logo, logo aí. Amém. Depois eu vou te mandar as fotos do congresso aí. Que é isso, rapaz. Deus abençoe. Amém. Amém. Tchau, tchau.
Eu já enviei, pastor. Obrigado, Nice. Tá? Fica com Deus. Deus te abençoe. Boa Amém. semana. Obrigado, você também. Bom conhecê-la. Obrigado. A paz. Pastor, eu estou Eu. saindo. Vou enviar para o senhor aí. Manda bem Tá aí, bom? Gleice. Fica na paz. Com Deus. Te abençoe. Boa semana. Igualmente. Pastor, para o senhor. Paz. Chegou aí, pastor? Fabiano Oliveira. Bino Oliveira. Fechou. Show. Tranquilo. Chegou aqui. Te abençoe.
Boa semana. Mandei o meu aí, pastor. Ana Bernardino. Mandou bem, Ana Bernardino. Tá ótimo. Boa noite, Deus abençoa. Muito obrigado, pastor. Boa semana, Deus te abençoe.
E aí, gente, como é que estão? Tô quase, pastor. Eu tô passando a limpo, na verdade. Que bom. E esses dois aí embaixo aqui, Daniel Lopes e o outro aqui que não tem número. Estão ainda aí? Tô enviando pro senhor, pastor. Ok. ABCD. O nome? Tá ok. Angelita. Ok. Tchau, pastor, para o senhor. Deus te abençoe, prazer conhecê-la. Boa semana. E aí, quem está aqui? Quem é o nome de vocês dois? O Daniel Lopes está aí? E o outro fone? Alô, gente? Tem alguém aí? Vou deixar o fone ligado. E aí? Pastor, tem que enviar para o senhor, né? Isso, estou esperando. O nome do... O senhor está no grupo, não está? Bom, eu estou no grupo, é só você achar lá o 2821, final. Ah, tá. Final 2821. Tá, João. Vou lá. Tem que adicionar o pastor aqui.
Pronto? Vamos, gente. Dois, três, quatro. Pastor, enviei. Olha se chegou. Aqui, Márcia. Chegou? Márcia Melo. É isso? Posso sair? Deus abençoe. Boa semana. O Daniel Lopes está aí ainda? Quem é que está aí nesse Daniel Lopes? Estou saindo, gente boa. Se não responder, estamos gravando a aula aqui para dizer que eu estou terminando essa parte aqui, não tive retorno seu aí. Alô? Ok, 9h30, terminando a aplicação da prova da Academia Bereia, no curso Bacharel em Teologia, no dia 22 de novembro de 2021, terminando aqui às 9h30, e os alunos que entregaram, e estão aqui fazendo a transferência dos estudos, ou seja, das provas para o pastor Luiz Prestes. Deus abençoe. Abraço a todos. A paz.